Bem, a segunda chave de leitura que eu gostaria de apresentar a vocês é as considerações de Camus sobre o mundo. Porque o sentimento ele é fruto de um atrito. O atrito que surge entre o mundo e a nostalgia de unidade, ou o desejo do ser humano de que exista uma linearidade, de que exista uma estrutura racional que explique o mundo. E eu acho interessantíssimo a forma como Camus se relaciona com o mundo natural, né? Se relaciona com o mundo dos fenômenos. Porque existe, aparentemente, um dualismo que o Camus expressa com o mundo, né? Esse mundo que é personagem principal de Bodas em Tipasa, por exemplo, onde o jovem Camus vai tecer ensaios a nível poético sobre a relação de sensibilidade do corpo, dos aromas, das paisagens, dos gostos, das sensibilidades da natureza bruta, imaculada, revestida, em certo sentido, de mistério, em certo sentido de deslumbramento, tal como eram os gregos, né? A relação dos gregos da filosofia clássica com o mundo era uma relação de deslumbramento, uma relação de que o ser humano era parte muito pequena de um todo que parecesse sempre misterioso, parecesse sempre imaculado. Pelo mais que desejássemos conhecer o mundo, pelo mais que desejássemos desvelar como os fenômenos da natureza se manifestavam, à época dos gregos, como os deuses se manifestavam, esse mundo era sempre misterioso. Esse mundo era sempre deslumbrante. Esse mundo era sempre palco de profunda profunda imagética. Assim. E eu acho interessante, no trecho da página 28 do Mito de Sísifo, onde o Camus vai falar assim, abre aspas ao autor, um grau mais abaixo surge a estranheza. Perceber que o mundo é denso, entrever a que ponto uma pedra é estranha, irredutível para nós, com que intensidade a natureza, uma paisagem, pode se negar a nós. No fundo de toda beleza, jaz algo de desumano. Essas colinas, a doçura do céu, esses desenhos de árvores. Eis que, no mesmo instante, perdem o sentido ilusório com que os revestimos. Agora, mais longínquos que um paraíso perdido. A hostilidade primitiva do mundo, através dos milênios, remonta até nós. Por um segundo, não entendemos mais, porque durante séculos só entendemos nele as figuras e desenhos que lhe fornecíamos previamente, porque agora já nos faltam forças para usar esse artifício. O mundo nos escapa porque volta a ser ele mesmo. Esse é um dos trechos que eu acho de uma beleza profunda no Mito de Sísifo, porque o Camus ele expressa toda a dualidade que ele sente, que ele percebe o mundo. Porque este mundo que o Camus está olhando aqui, ele tanto é um mundo hostil, primitivo, misterioso, mas também é um mundo onde nós performamos a nossa cultura. E essa cultura ela se expressa através dos signos, dos símbolos que nós lançamos para que o mundo faça sentido. Ora, o mundo que nos contradiz, o mundo que nos supera, o mundo que nos envolve em mistério, beleza e hostilidade, não é o mundo da cultura. Porque o mundo da cultura existe para nós. O mundo que nos contradiz, que nos supera, que é irredutível, que é belo, que é denso, é o mundo da natureza. Mundo da natureza esse que, durante toda a modernidade, foi objeto de desejo de domínio. Talvez o período da filosofia da filosofia ocidental
que mais revele esse desejo do ser humano de controlar o mundo, de subjugar o mundo, seja a modernidade. É da modernidade que nós, como cultura, herdamos a ideia de que o mundo deve ser unicamente combustível a ser queimado para o progresso. Nós nos afastamos da ideia de mundo como deslumbramento, mundo como fenômeno misterioso, belo, e belo por ser misterioso, e nos intencionamos, nos lançamos ao desejo de controlá-lo, de estabelecer sobre ele uma lógica instrumental. E o Camus, em sua obra, em certo sentido, ele tenta resgatar esse deslumbre. Por que o mundo nos contradiz? Porque ele não está sob o nosso controle. O que nós temos de controle sobre o mundo não é nada mais do que a nossa própria ideia de cultura. O que nós temos de familiar no mundo não é nada mais das estradas que nós, como espécie, abrimos nas florestas, nos campos. A ideia de familiaridade não é natural. A ideia de familiaridade é uma necessidade humana. Então nós olhamos para esse mundo que é envolto em mistério, beleza e contradição, porque dirá o Camus, é um mundo irredutível, e nós encontramos nele as estradas, as trilhas. Nós encontramos neles as pavimentações, os prédios, as cidades, os museus, as ruínas. Nós encontramos neles nada mais do que o vestígio da própria humanidade. E nós tomamos o vestígio da humanidade como se fosse uma lógica de linearidade para esse mundo. Quando vai dizer o Camus, não. O que nós temos desse mundo dual, que ora é belo e ora é hostil, é um afastamento, um distanciamento. Nós nunca, à la Schopenhauer, iremos conhecer o que o mundo é em si. Nós só vamos alcançar os fenômenos. Nós só vamos alcançar, à la Kant, aquilo que a razão tem por fenômeno. Nós só iremos poder alcançar aquilo que nós mesmos, como espécie, colamos no mundo e dizemos que é. Porque o mundo sem os signos, os símbolos, como diz Camus, é uma beleza que se afasta. Ela retorna à sua origem natural de irredutibilidade. Ela volta à sua origem natural de silêncio. Vai dizer o Camus, o mundo é silencioso ao nosso apelo. Porque não há no mundo uma racionalidade. Porque nós precisamos de racionalidade para que o mundo faça sentido. Mas a razão que o mundo aparentemente lança a nós é só o eco da nossa própria voz. Nós chamamos pelo mundo para que ele tenha ordem, para que ele tenha regularidade, para que ele seja um produto unicamente de causa e efeito, e o que o mundo retorna é só o eco do nosso apelo, só o eco do nosso desespero por familiaridade. E essa chave de leitura do mundo, ela justamente aponta uma questão também profundamente antropológica, que é o lugar do ser humano. Sendo o mundo essa dualidade entre beleza, hostilidade e afastamento, e o ser humano esse construtor de cultura, e cultura podendo aqui representar este mundo artificial, qual é o lugar do ser humano nisso tudo? Qual é o papel que o ser humano tem a diferenciar, a desempenhar, nisso tudo? Então, aqui, mais uma vez, eu posso citar para vocês, a própria relação que o Camus constrói com o Meursault e com o mundo natural, onde a personagem de O Estrangeiro só irá encontrar afecção, só irá encontrar relação naquilo que tem o seu aspecto natural preservado. O mar, o sol, o calor, o sal, o corpo. A cultura, o desejo de familiaridade,
os símbolos e signos da linguagem, que são produtos humanos, para o Meursault são resumidos unicamente como tanto faz. Não tem conteúdo, tem só fenômeno. São só figuras, são só signos, são só aparência. O mundo, sim. A natureza, sim. A sensibilidade, sim, tem um conteúdo, mas também é um conteúdo que, para mim, é inapreensível. Eu só alcanço a beleza, a hostilidade e percebo o afastamento deste mundo natural. E, para mim, isso é muito forte e muito poderoso, porque ainda nós somos colonizados a nível de cultura com a ideia de que o mundo deve servir à nossa consciência. De que o mundo deve ser combustível queimado para satisfazer o progresso da civilização. Nós somos educados ainda com a ideia de que nós temos controle dos fenômenos naturais pela ciência, pela razão instrumental, quando, na verdade, a própria contradição do absurdo nos mostra que nós não temos controle desse mundo. Nós temos impressões do que o mundo é. Nós temos impressões de qual seja a relação de um corpo e do objeto que o afeta. Mas nós não temos controle sobre a totalidade. E isso, logicamente, por uma questão de escala. Porque nós somos animais que habitam um planeta que não é o maior, no meio de uma galáxia que não é a maior, entre centenas e centenas de mundos e formas que é inconcebível propriamente a sua dimensão. A gente especula. Aí vai dizer, né, eu imagino o Camus pensando assim, é esse indivíduo pequeno que olha para esse mundo e tem a arrogância de querer dizer assim, eu o controlo, porque ele tem que fazer sentido. E dirá o Camus, não. O mundo nos escapa. Escapa pela sua escala, escapa pelo seu mistério, escapa pela própria irredutibilidade que o forma e volta a ser ele mesmo. Enquanto nós, a partir desse afastamento do mundo, alcançamos aquilo que o Camus vai chamar de sentimento do absurdo. O mundo e a nostalgia da mente, o mundo e a estrutura da mente, elas entram em choque justamente aqui. Porque a mente humana precisa que o mundo faça sentido, mas o mundo sempre é irredutível. O mundo natural se afasta do nosso desejo. Se afasta porque o movimento aleatório e caótico não está posto para cumprir os meus desejos. Pode haver momentos onde a vida que eu espero e a vida fenomênica se aproximem. Pode haver momentos onde a vida que eu especulo ser boa e o mundo que se apresenta diante de mim possam convergir, mas vai dizer lá o Camus, no mito de Sísifo, que cenários desabarem é coisa que acontece. Porque pode chegar um momento que o afastamento desse mundo e os meus desejos de domínio, de familiaridade, de pertencimento se contradigam. E a contradição fundamental desse mundo que se afasta e dessa razão que deseja dominar, vai dizer Camus, é o sentimento do absurdo. É a afecção do absurdo que funda, então, a sua sensibilidade, o seu universo. E vai dizer o Camus lá no mito de Sísifo, na página 20, abre aspas ao autor, qual é, então, o sentimento incalculável que priva o espírito do sono necessário para a vida? O mundo que pode se explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é um mundo familiar. Mas num universo repentinamente privado de ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. É um exílio sem solução, porque está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário, é propriamente o sentimento do absurdo. E como todos os homens sadios já pensaram em seu próprio suicídio,
pode-se reconhecer sem maiores explicações que há um laço direto entre tal sentimento e a aspiração ao nada. Então, queridos, essas duas chaves de leitura, sentimento e o mundo, elas estão intimamente ligadas. Porque vai dizer que a mim, em certo momento do mito de Sísifo, que a inteligência me aponta que o absurdo não está no mundo, o absurdo não está no homem. O absurdo está na relação desses dois fenômenos. Está no atrito dessas duas substâncias, digamos assim. A mente que deseja tudo dominar, a mente que deseja tudo colocar em objeto de domínio, de familiaridade, e um mundo que se afasta, um mundo que é irredutível, um mundo que mantém o seu mistério, um mundo que nós não podemos alcançar na totalidade, a não ser os gestos e os fenômenos que o próprio mundo, em sua aleatoriedade, proporcionam. E o absurdo e o sentimento do absurdo fluem dessas duas circunstâncias, desse encontro. Eu costumo dizer, o absurdo é a faísca que surge a partir do atrito entre o mundo indiferente, silencioso, e a voz humana que busca um retorno, que busca um sentido para todo esse processo que não seja a própria vida. Nós buscamos, é interessante, nós buscamos no mundo algo que tenta transcender o próprio exercício da vida, como se o exercício de viver já não fosse suficiente. A gente procura por objetos metafísicos, por grandes planos metafísicos, por grandes sentidos transcendentais, porque parece que, para minha nostalgia, só viver não basta. Preciso de algo que transcenda esse exercício do viver.